Após 3 anos de combates, agora sai o primeiro cessar-fogo de maneira parcial. Mas quem tem as cartas na mesa e como será esse tipo de cessar-fogo? Porque é bom lembrar, para usar essa própria expressão que o Trump utilizou quando estava lá simplesmente acabando com o Zelensky naquela reunião, que inclusive ele utilizou essa expressão, né, das cartas na mesa, carta na manga, né, popularmente conhecido. É bom lembrar que a Ucrânia não tem nenhuma carta na manga, né? Para quem acompanha a imprensa alternativa, mas é a minoria de pessoas que se empenham a isso, né? Eu estou aqui fazendo as pesquisas desde o início de todo esse conflito e, obviamente, você buscar informações que não são pró-OTAN, porque nossa grande imprensa brasileira, do Ocidente, europeia, ela é pró-OTAN de forma dissimulada, ou seja, ela é atlanticista nesse sentido, né? E aí o que acontece? O Trump disse ali, ó, você não tem nenhuma carta. E não tem mesmo, porque aquela pequena ofensiva que eles fizeram lá em agosto, inclusive ali todo mundo me perguntava, né? Oh, e agora vai ter uma virada? Bom, essa ofensiva ucraniana que aconteceu lá em agosto foram em regiões que têm pequenos vilarejos, enquanto que a Rússia estava ali se expandindo pelo sudoeste rumo a Odessa. Então, era outra coisa. Então, aquilo era muito localizado. E a região de Kursk, que conseguiram os ucranianos, usando tudo que era possível naquele momento, romper aí a barreira do limite geográfico, entraram em Kursk e agora estão simplesmente totalmente cercados. Se vocês observarem o mapa aí, que já é da semana passada, né, já mostrava os caras totalmente cercados, já ficando numa situação comprometedora e agora estão fugindo às pressas, né? Ou seja, agora que não tem nenhuma carta na manga mesmo a Ucrânia, né? E nesse sentido, os Estados Unidos quer ser, digamos, os Estados Unidos também não tem cartas, mas na verdade ele tem que se apresentar como o país que resolveu, que contribuiu para dar o fim a essa guerra. Ou seja, diante daquilo que o Trump está fazendo comercialmente com o mundo, sua guerra tarifária, né? Aliás, os índices de popularidade do Trump já são extremamente negativos internamente nos Estados Unidos, né? Então, a única coisa que ele pode apresentar como algo realmente que ele vai capitanear depois e muito na TV, e nas mídias, porque ele é especialista disso, né? Ele vive disso, né? É tentar colocar ali a ideia de que os Estados Unidos é o país, né? E a administração dele que resolveu esse problema lá na Ucrânia. Porque, na verdade, quem tem as cartas é o Putin, né? Ou seja, desde o primeiro ano, a Rússia já estava aí ganhando essa batalha. Claro que, como nossa mídia, conforme eu estou falando e insistindo, ela é, portanto, atlanticista, então você pega todos os órgãos de informação nossa, Veja, Folha, UOL, Terra, qualquer um. Ou seja, eles estão reproduzindo aquilo que é feito lá pelo New York Times, pelo Washington Post, pela BBC de Londres, pela DW da Alemanha, né? Então, obviamente, não fazem nem aquilo que o jornalismo tanto prega, que é ouvir os dois lados. Mesmo porque aqui no Brasil, o lado russo foi bloqueado, né? Ou seja, canais foram fechados pelo YouTube, pelo Facebook, o X então nem se fala. Então sempre muito mais difícil você conseguir essas informações alternativas, mas elas existem, né? Enfim, é bom lembrar que esse tratado aí do cessar-fogo começa ali naquela reunião da Arábia Saudita, e vejam vocês, é uma reunião entre
lideranças da Ucrânia e dos Estados Unidos, sendo que um dia antes, o que faz a Ucrânia? Lança 350 drones rumo a Moscou. Claro que alguns furaram o cerco, né? Você pega aí uma meia dúzia ou um pouco mais que furaram o cerco, e aí depois o que faz a grande mídia de novo? Mostra lá os prédios que foram atingidos, né? Bom, na verdade, nesse grande xadrez geopolítico, é bom lembrar que, em termos de xadrez, os russos são campeões mundiais. Não é de hoje, né? Se no xadrez convencional já são, no xadrez geopolítico eles têm know-how desde a Segunda Guerra Mundial, né? Portanto, o que acontece? É bom lembrar, nessa jogada toda, a Europa está de escanteio. Aliás, depois que o Zelensky tomou aquele pito do Trump, né? Ou seja, foi tratado como cão vira-lata, né? Ele foi correndo lá atrás dos europeus e os europeus estavam querendo o quê? Destinar mais dinheiro para continuidade massiva, embora queriam arranjar dinheiro de onde não tem e querem dar continuidade a uma guerra que a Ucrânia simplesmente, nessa lógica, ia dizimar sua população masculina, né? Mesmo porque outra coisa que o Trump revelou ali, que eu já sabia, né, mas a nossa imprensa buscava esconder de alguma maneira, né, era que já estava tendo recrutamento forçado. Eu já falei em outros vídeos, né? Pessoas de 18 a 60 anos não podiam sair do país e nos últimos meses simplesmente não saíam de casa com medo de serem recrutados forçosamente, porque eles não têm mais soldados, né? Então, vejam, essa guerra tem que ser, digamos, colocada uma pá de cal, mesmo porque os objetivos mercadológicos dos Estados Unidos já foram minimamente atingidos. Ele está vendendo gás mais caro para os europeus, né? A OTAN, que antes dessa situação ucraniana, você tinha ali os gastos militares de cada país inferior a 2% do PIB. Agora todo mundo está, praticamente quase todos, estão gastando muito mais do que gastava anteriormente e a maioria acima de 2%. A Suécia, por exemplo, que acabou de entrar na OTAN, antes da OTAN não gastava nada, zero. E agora já passou dos 2%. Então, desse ponto de vista, o objetivo já foi atingido. Essa é a minha análise. Isso eu não estou pegando de outros lugares. Essa é a minha análise. O objetivo, nesse sentido, temos que pensar que uma das forças fundamentais no capitalismo contemporâneo para a expansão desse capital, que a expansão do capital ela é imparável, né? Essa é a lógica própria do próprio capital, né? Então, o que acontece? Para a indústria bélica, simplesmente agora atingiu-se esse objetivo de ter que gastar mais. Já estão gastando mais, né? E essa guerra da Ucrânia, ali na Ucrânia, a Ucrânia está adquirindo drones cujos impactos são localizados e armas de curto alcance. Porque ela não tem poder aéreo, não pode ter, porque o controle é todo russo, não tem controle naval, e por terra, portanto, você tem os combates ali diretos. A Rússia só não expandiu mais porque os ucranianos colocaram minas, né? Que inclusive é proibido, né? 160 países são contra. Aliás, a novidade é que simplesmente você vai ter aí 4 novos países que vão romper o acordo e colocar minas nas fronteiras. Ou seja, algo que é um absurdo do ponto de vista humano, né? Lembre-se que as minas terrestres foram utilizadas na Segunda Guerra Mundial, foram utilizadas na Guerra do Vietnã,
no Afeganistão, né? Ou seja, é aquilo que mutila as pessoas. Quando termina a guerra, a área fica inutilizada por décadas, às vezes. Porque simplesmente até você localizar tudo, até você tirar tudo, vai formar um monte de gente sem os membros inferiores, né? Então o que acontece? É bom lembrar que antes dessa situação lá na Ucrânia, o que se dizia? Inclusive, por exemplo, o Macron dizia que se gastava demais com armamentos, se gastava demais com a OTAN, ela não tinha mais funções, já não tinha mais Guerra Fria. Se vocês pegarem os jornais antes de 2022, era isso que era dito, né? Inclusive pelo Macron, que agora, né, depois, essas semanas atrás, depois do encontro lá do Zelensky com o Trump, ele tentou capitanear lá na Europa a liderança dentro da OTAN, no sentido belicista, né? Sendo que o próprio Macron, lá na África, está em maus lençóis, acabou de ser chutado da Burkina Faso, do Mali, do Níger, ou seja, esses países do Sahel romperam relações, mandaram embora as tropas francesas, né? Saíram, o Níger, essa semana que é a semana da francofonia, né? Os países que falam francês têm todas comemorações, filmes, eventos culturais em todos os países que falam a língua francesa. O Níger acabou de romper relações da francofonia, né? E sem falar aí do Chad também, que a França foi obrigada aí, por pressões, foi obrigada a devolver ao Chad sua última base militar no Sahel. Então, vejam que o Macron quer ser o líder da OTAN na Europa e simplesmente na África, sua política externa é um desastre. Para o Trump, é necessário que acabe rapidamente, porque ele tem que colher esses frutos. E não só isso, se demora, aos poucos, os 20% dos territórios que já são controlados pela Rússia dentro da Ucrânia, né, se expandem para 21%, 22%, áreas, inclusive, ricas em materiais fundamentais para a indústria 4.0, né? E, enquanto isso, ele vai garantir para si algo muito próximo de tudo aquilo que ele quer em termos de cessar-fogo definitivo. Ou seja, garantir com que a Ucrânia não entre na OTAN e não só isso, garantir com que não sejam enviadas armas estratégicas para a Ucrânia. Por quê? Porque é interessante observar, né? De novo, enquanto nossa imprensa vive insistindo que está querendo reformar o Império Russo, que a Rússia vai se expandir, quando você vê na prática é o contrário. Quem só se expandiu foi a OTAN. Depois do fim da União Soviética, a OTAN só se expandiu, só ela, comandada pelos Estados Unidos. Após a Segunda Guerra Mundial, esse é o grande conflito entre nações dentro da Europa, né? E aí o que acontece? A OTAN até então, que não tinha, portanto, a própria razão de ser, razão de existir, porque o Pacto de Varsóvia, após o fim da União Soviética, deixou de existir, a OTAN também deveria deixar de existir, mas ela continua existindo e ela sim se expandindo. É isso que tem que ser dito, né? Mas enfim, vejamos aí o que vem pela frente com os desdobramentos futuros aí e sempre lembrando que quem tem essas cartas na manga é o Putin. Portanto, a pressa está com o Trump e não com o Putin. Ok? Nos vemos aí nos próximos vídeos. Lembre-se de deixar seu comentário e repassar aí nas suas redes sociais esse vídeo, porque essa rede social não se interessa por esse tipo de tema para ser expandido. Ok? Um abraço, até a próxima.